Opa! Boa noite, boa noite. Vou chamar aqui já Tati. Iniciar a live. Deixa eu até pegar meu computador aqui, gente. Tem umas perguntinhas para daqui a pouco. Boa Cheguei! noite, Tati, minha parceira. Tudo bom? Cheguei! Ó, Dai! Muita Dai gente já está na área. linda. Oi, Sônia, Soninha. Nanda. Tudo bom? Dai, Nanda. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né, Tati? TTS 8 na área. Adorando. Sextou, Dai, sextou. Não tô esquecida Sextou. não, viu, Dai, do nosso café. Sônia. Eu também quero esse café. Olha, dá para ouvir seu som, viu, Tati? Eu já mutei aqui, que eu tô por causa do computador. Ah, tá bom. Vamos chamando o pessoal, que hoje é um sextor diferente, né, gente? Hoje a gente vai falar Sim, de boa noite, relacionamentos Lu. abusivos, né, Tati? Isso. Como a gente colocou na chamada, né? Muito se fala dos danos emocionais, psicológicos, mas pouco se fala dos danos físicos que sofremos quando estamos diante de um relacionamento abusivo. Você que não me escale, Dayana, para o café. Eu já vou aceitar aqui, aproveitando para aceitar a nossa convidada, a Marcinha. Seja Sim. bem-vinda, Marcinha. Vai chegando para brilhantar ainda mais nossa live. Eita! Eita, Lelê! Aê! Gente! Eita, Lelê! A mulher chegou! Chegou chegando. Chegou chegando. Ai, que essa noite hoje promete, viu? Hoje a gente vai falar de Sim. relacionamentos abusivos e os impactos aí, né, na saúde, no corpo. E a gente, eu e Tati, convidamos essa maravilhosa da psicossomática, que é Marcinha, que domina tudo, ou que domina tudo aqui, né? Assim espero, viu? Sim. Assim espera, Oxi! né? E essa, Ai, a ideia, eu gente. quero compartilhar com vocês como é que surgiu a ideia. Eu e Lu, a gente criou um projeto chamado Conversas Terapêuticas, e a gente já está começando a organizar. Márcia é a nossa primeira convidada. Ó. E aí, quando acabou a live do mês passado, né? Eu falei para Lu, eu fiz Lu, próxima live vai ser com Márcia e o tema vai ser esse. Aí, Luciana, de onde você tirou isso? Eu não sei não, mas veio, então vai ser. Não Você importa falou, tá como veio. falado. Vocês mandam, eu obedeço. Aí a gente Então, entrou em contato com Márcia Marcia. Olha, Vamos fazer gente, a eu sou live. uma pessoa que adoro fazer projetos, eu não tenho problema nenhum de fazer projeto com vocês. Na verdade, eu fico até lisonjeada, viu? Então, sintam-se à vontade. tem muita gente É, aqui que não sabe, mas Marcinha é TTS1, gente. Ou seja, o curso que a gente fez de TSU. pós-graduação, Marcinha abriu praticamente esse curso para a nossa chegada, não é, Tati? Hoje. Obrigada mesmo, Marcinha. Exatamente. Mas pode continuar, Marcinha, que eu te interrompi. Não, não me interrompeu, não. Era só para concluir mesmo o que eu já estava falando. Que eu gosto muito de fazer parcerias, eu gosto, ainda mais quando é para somar, para agregar, não tenho problema nenhum em compartilhar. Não gosto. Eu penso, eu comungo da mesma ideia que o Jordan. Eu ouvi isso pela primeira vez no TTS1, óbvio, né? E fiquei assim admirada com a fala dele. Disse, porra, é isso mesmo. Já pensou se eu tenho um AVC e aí morro ou então fico sequelado com todas essas informações guardadas? Então eu penso da mesma forma. O que eu posso fazer para orientar, auxiliar, ajudar, fazer parcerias, eu faço. Não tenho esse problema não. Então fiquem e sintam-se sempre à vontade comigo.
Então já pode divulgar a parte 2 do projeto da gente, das 3? Fique à vontade. Deve. É. A partir da live, nós vamos criar um workshop sobre relacionamentos tóxicos, abusivos e psicossomática. Então, Exatamente. breve, vocês vão já ter o nosso workshop, que nós já estamos organizando, já estamos, colocando tudo no Preparando, papel. colocando no forno. É. Ficar uma coisa muito bem estruturada, organizada, né, Tati Lu? Sim. A intenção é passar informação, é passar conhecimento, e a gente percebe, eu mesma percebo que existe muita carência nessa área, principalmente da psicossomática. Eu mesma me virei nos 30 para hoje eu ter esse conhecimento, esse embasamento teórico e prático. Foram muitos anos de labuta. Minha luta com a psicossomática começou desde quando eu passei a dar massagem terapêutica, né? Diga-se de passagem. Eu acabei desenvolvendo a minha própria técnica de massagem, então é uma massagem muito diferente. Vocês realmente não veem em qualquer lugar. Quando a pessoa perguntava como é o seu trabalho de massagem, eu, poxa, como é que eu vou explicar isso, né? Porque eu que desenvolvi. Então, isso começou o quê? Em 2001. E de lá para cá eu fui cada vez mais me debruçando a respeito do corpo, da mente, e cheguei aonde eu estou. Com todas essas informações, né? Na prática e teoricamente. Então, eu sentia muita dificuldade de buscar, assim, as pessoas às vezes dizem assim, mas assim, me indica um livro de psicossomática, poxa, a gente não encontra assim, encontra sim, encontra. Mas não dessa forma tão destrinchada como eu trago aqui, entende? Fala muito assim na perspectiva de Jung, meu nome dele também, eu esqueço um pouco o nome de autores, viu? Mas tem um alemão que eu esqueci o nome agora, Rüdiger Dahlke. Tem uma galera aí que já tem também um bom tempo. Tem a Suzane também, né? Suzane O'Sullivan, que é excelente também, apesar dela não ser psicossomática. Ela é neurologista, mas também se debruçou nessa linha aí de psicossomática. Então, não é fácil você encontrar assim um livro que diga a você o que é o problema com a úlcera, né? Aí, alguns autores, como a Cristina Caro, por exemplo, ela falava muito assim, uma tradução mais a nível das emoções, né? A raiva vem do fígado, o medo vem dos rins. Se a gente for parar para analisar, qualquer uma dessas emoções vai desencadear alguma desordem em algum órgão, né? Mas a gente percebe que tem algumas emoções que elas se ligam mais, né? Como, por exemplo, eu fiz até uma postagem recentemente falando do rancor. Então é algo que é assim, muito peculiar a gente perceber que o rancor ele tem assim, uma ligação muito forte com o pâncreas. O pâncreas não, desculpa, a vesícula biliar e vias biliares. Então, se a gente for aí fazer essa análise no sentido das emoções mesmo, nós vamos fazer ligações com alguns órgãos, mas não esse The Books on the Table, Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente às vezes vê por não desmerecendo de forma alguma o trabalho belíssimo que a Cristina fez, tá? Mas não traduzindo assim ao pé da letra algumas coisas, porque eu percebo que, e isso aí é uma visão minha, tá? Ficou muito demodé. Associar algumas emoções somente a pessoa teve ali um sintoma e aí diz, não, foi tal emoção. Não, pode ter tido várias emoções foram envolvidas naquele momento. E o que a gente percebe é algo além disso. É uma percepção distorcida, é um sentimento, crenças, tudo isso aí vai desencadear um sintoma ou uma doença. Eu já acabei até falando um pouco assim de como eu comecei, né? Mas tem outra coisa, Mazinha, que foi... Pode falar. Valor, fale.
Que à Não, eu vontade. estava comentando com vocês que às vezes a gente tem alguma coisa e a gente não tem a menor ideia. E aí eu estava compartilhando com o Márcio e com o Simone o seguinte, eu fui casada por 16 anos e no meu processo de divórcio eu voltei a ter um problema no estômago. E aí eu procurei um gastro. E o gastro ficou muito tempo comigo na sala e eu achei estranho, né? E aí ele me ouviu, já tinha feito uma endoscopia há um tempo e eu tinha tido alergia, então eu quase morri por causa dessa alergia. E quando ele olhou meus exames, que ele foi conversando comigo, ele disse, não, mas você pode até fazer o exame, mas você não tem nada. Seu problema é extremamente emocional, você precisa procurar uma terapia. E eu nunca tinha imaginado fazer terapia, eu era muito resistente à terapia, na verdade. Né? E aí, quando ele disse, eu fiz, pá, que negócio de terapia. Aí depois eu fiquei refletindo, né? O cara ficou tanto tempo comigo, me ouvindo, né? Procurando entender como é que você acorda. E quando você sente seu estômago, e assim, gastou. Né? E ele fez toda uma pesquisa de como é que você acorda, o que é que você come, quando é que você sente. E no final de tudo ele disse, você pode fazer. É um risco muito grande para você, você pode fazer, mas procure terapia. Isso foi... Gente, hoje está acontecendo de tudo. Até barata entrou na minha sala. É para participar da live. Olhando pro lado, olhando. Hoje é o dia. Ela está aqui voando, enfim. Se eu pular, você já sabe o que foi. E aí, é tão raro a gente encontrar um profissional que não seja da área da terapia, né? Que não seja dessa área terapêutica, que ele procure olhar as outras questões, que não é só a questão do físico, né? O físico, ele vai impactar também na nossa... Não, as nossas emoções também vão impactar no nosso corpo físico, né? Na verdade, é o contrário. Então, é raro a gente ver um profissional que esteja da área de saúde do corpo físico que olhe para isso, né? Para essa questão das emoções. Apesar de que, Tati, atualmente a gente está tendo aí a medicina integrativa, a medicina psicossomática, e os médicos estão com um novo olhar, né? Para futuramente, eu acredito que vamos ter muitos médicos, na verdade, nessa linha da medicina integrativa e psicossomática. Então, ficou para trás, está cada vez mais ficando obsoleto essa ideia de olhar o paciente apenas a soma, corpo, né? O que é que aquele órgão tem, o que é que os exames estão dizendo. A gente sabe que o transtorno de conversão, por exemplo, você vai ter ali um sintoma neurológico que é perceptível, mas quando você vai para os exames clínicos, tipo ressonância, tomografia, poxa, não tem nada aqui que diga, né, que comprove a existência desse sintoma aqui que a senhora está apresentando. Como assim o paciente toma até um susto, até se aborrece, a Suzane mesmo, Suzane Sullivan, isso é coisa da minha cabeça, o nome do livro, muito bom. Ela fala que os pacientes até se sentem incomodados, ficam irritados, como se, peraí, você está pensando que eu sou louca, né? Mas realmente é isso aí, é uma convulsão, uma epilepsia, um problema neurológico. Eu citei até uma vez, não me lembro se foi em live, mas posso falar aqui novamente, ela teve uma paciente que ela procurou vários médicos e os médicos sempre diziam a mesma coisa, olha, clinicamente a senhora não tem nada. Tem sim, eu tô com um problema, eu tô com um caroço aqui, eu pego, eu sinto. Na verdade, era um nódulo sebáceo, né? uma glândulazinha sebácea que tinha se formado aqui do lado direito da cabeça, e ela acreditava ser um tumor maligno. E aí, os exames todos falavam a mesma coisa. Ela aí partiu para essa doutora, né? Ollie Sullivan. Acho que ela é até uma suíça ou é canadense, alguma coisa assim. Mas, enfim, pelo nome Ollie Sullivan, acho que ela é canadense. Aí, ela falou a mesma coisa. A mulher não se deu por satisfeita e aí voltou para ela com o lado esquerdo do braço, o braço esquerdo paralisado. Aí ela voltou para a médica, eu não disse, senhora, que eu estou com câncer.
Oh, desculpa, com o braço direito, aliás, mesmo lado do nódulo. Eu não disse, senhora, que eu estou com câncer e meu braço agora está paralisado, isso é por causa do tumor e tal. Aí a médica ficou parada olhando para ela. A gente que é da área sabe que, poxa, se você tem um dano cerebral no lado direito, é o lado esquerdo, o motor, no caso, é quem vai ter ali o problema, né? A paralisia. E como a paciente não sabia disso, ela acreditava, ou seja, o cérebro dela fez o que ela pediu. Bom, é isso que você quer para comprovar que você está doente, então peraí, aí paralisou. Né? Então você explicar isso para um paciente vai ser muito difícil. Né? E aí a medicina mais tradicional, mais assim, digamos, ortodoxa, ela vai tentar ir para a parte realmente clínica da coisa. Olha, o exame é isso aqui e tal, então não vai querer saber da... Até porque a gente sabe, a carga horária de um médico é surreal, né? Vários pacientes. Minha mãe recentemente foi fazer um exame, por exemplo, no hospital daqui, e não pôde fazer porque estava lotado de pacientes com H3N2, com essa esse novo vírus, né? De gripe. Então, suspendeu ela, ou seja, é uma demanda de pacientes, de atendimentos muito grande. Então, para você fazer uma anamnese minuciosa, como foi o caso do seu gastro, Tati, é difícil. Então, eles querem agilizar o processo. Olha, o exame está dizendo aqui, senhora, que a senhora não tem nada. Então, procura aí. A ideia realmente é essa, né? Se o exame clínico não está dando nada, procura terapia. Procura um psiquiatra, procura um psicólogo, um terapeuta transpessoal sistêmico, enfim. Eu se vou cuide. além, viu, Marcinha? Eu acredito que mesmo que o exame clínico dê alguma coisa, vá para terapia, né? Sim. Para buscar seu autoconhecimento, porque se chegou até o corpo, muitas das vezes, né, porque algo psicológico já aconteceu ali, né? Então, eu tive uma paciente, por exemplo, com herpes zoster aqui, a herpes zoster estava ali. Ela apareceu. Sim. Então, se você for fazer o exame clínico, vai dar lá, herpes zoster. Mas foi psicossomático. E depois ela percebeu, ela entendeu, ela já fazia um trabalho comigo com a psicossomática, né? Então, quando ela chegou e comentou sobre... Olha, parecia uma coisinha que... Gente, eu não sou médica, mas por atender muitas pessoas, eu já fiz instrumentação cirúrgica, já trabalhei em hospital, tá? Então, eu já tenho... 1001 utilidades, né, Lu? Então eu conheço muito dessa parte, gosto muito de anatomia, dei isso na escola, sou formada na escola é ótimo, na faculdade eu sou formada em educação física. Então quando eu pedi a ela, tira uma foto aí e manda para mim. Quando ela tirou, eu disse, isso é uma característica, me parece ser herpes zoster. Ela, ai meu Deus, será que é? E tal, eu peguei e perguntei a ela, né, os sintomas e tal, ela aí confirmou, eu disse, procure um dermatologista, urgente. E aí ela foi e o diagnóstico foi exatamente esse. E por quê? Porque ela foi tocada, no lugar que ela foi tocada por uma pessoa que ela não desejava que tocasse ela. E no lugar que a pessoa foi escorrendo a mão pelo corpo, a herpes zoster também foi acompanhando o toque. Ou seja, é uma repulsa. A herpes zoster, porque assim, nem todo problema de pele vai ser aquilo ali, tá, gente? Não generalize. Na verdade, a gente vai precisar escutar a história do paciente, para daí você identificar se houve um contato indesejado, ou uma separação indesejada, ou um contato desejado que não aconteceu, ou uma separação desejada que aconteceu. Que não aconteceu ou que aconteceu. Vai depender da história dele. No caso dessa paciente, foi um toque indesejado. Ela não queria que aquela pessoa a tocasse. Então aí, naquele momento, a manifestação da pele dela é vir com a herpes zoster. Quem é que vai tocar em alguém que está com alguma inflamação na pele? Ninguém toca. É como se dissesse assim, ó, não me pegue, não me toque. Sabe?
E aí, dito isso, quando ela caiu a ficha, fez muito significado para ela, muito sentido para ela. A herpes zoster, quem já teve, deve saber que ela atinge o sistema nervoso central e causa muita dor. Se você levar um susto, por exemplo, você não aguenta de dor. E no caso dela, poderia ter se estendido, porque ela leva um tempo até a recuperação. No caso dela, a recuperação foi mais rápida do que se imaginava. Até o médico ficou assim, abismado com a recuperação dela. Tudo por quê? Porque ela entendeu. Ela entendeu, ressignificou, trabalhou aquilo mentalmente e aí também o organismo dela foi restaurando. Eu não curo ninguém, tá? Não sou curandeira, não sou médica, não estou aqui para curar. Né? Eu trago orientação, eu sou uma orientadora, eu sou uma tradutora do sintoma. É isso que eu sou. Eu me considero uma tradutora. Então. E era o que eu estava falando com vocês, né? Porque a gente, né? Aí eu me coloco em 2017, a gente não tem noção do que acontece com o corpo da gente. Né? Porque aí eu vou trazer de novo. Tanta coisa que meu corpo trouxe para mim e eu não tinha noção do que era. Eu só vim ter noção depois do TTS. Né? Que foi a questão do estômago, a questão da infecção urinária, a questão do ombro, né, de ter que usar até colar cervical, né, por causa disso. E qual foi a outra coisa que eu falei com você, Márcia? Eram 4. Foi o dente, o estômago, o ombro. Não, foi estômago, dente, ombro e infecção urinária. Infecção urinária. A infecção urinária, ela é clássica para relacionamentos. Por quê? Acho que alguém aqui até perguntou lá naquela parte nossa, né, dos stories. Sim. O que bombou ali foi estômago e a questão do estômago também foi uma coisa que o pessoal trouxe bastante. Estômago, baixa autoestima, insônia, enfim, a infecção urinária. Vou trazer aqui a etologia animal. Nós somos animais também, mamíferos, certo? Então vou fazer algumas vezes comparação com os animais, mas não se sintam... Não cita de forma pejorativa coisa que não, tá? Mas o cachorro, por exemplo, os cachorros, eles demarcam o território fazendo xixi. Alguns, eles fazem cocô, às vezes esfregam também o ânus no chão. Não sei se vocês já viram. Eu já vi vários fazerem isso. É tipo assim, se a urina não está sendo suficiente para eu lhe dizer, seu cachorro, que quem manda aqui sou eu vou agora esfregar aqui, porque aí o cheiro vai ficar mais forte. É mais ou menos assim. Para poder dizer ao outro, quem manda aqui sou eu. Eu vou deixar você entrar, mas saiba que quem manda aqui sou eu. Tá? Com o ser humano não é diferente, só que a gente, óbvio, não vai sair esfregando no chão e nem fazendo xixi da forma que o cachorro faz, mas a gente faz. Não sei se já aconteceu com vocês, e agora vocês vão começar a perceber a partir dessa fala, que em alguns momentos que a gente está sentindo que está perdendo espaço para alguém, sentindo que o espaço está sendo invadido, você aumenta mais a micção. Você começa a ir mais no banheiro fazer xixi. Nem que seja uma gotinha. Chegou alguém em casa, você aí já fez o seu xixizão, mas sei lá, fica uma coisinha, você vai e faz um xixi de novo. Não sei se vocês já perceberam, mas isso é muito comum, é muito natural acontecer. Então, a infecção urinária, eu tive uma paciente, por exemplo, que ela teve um baque assim, diante de uma situação que pegou ela desprevenida, que de imediato ela sentiu a bexiga doer, um incômodo na bexiga, muito forte. E para a sorte dela, a gente estava em terapia, então eu consegui ali trabalhar com ela aqui e tal, e o quadro não se estendeu, porque ela caiu logo a ficha, né? Mas se não caísse, o que iria acontecer provavelmente? A infecção urinária ia aumentar, porque cada vez mais ela ia estar o quê? Brigando pelo território dela. Mulheres que se sentiram traídas de alguma ordem, tá? Não necessariamente porque pegou ou soube que a pessoa de fato ficou com alguém, mas só dela imaginar a possibilidade dela perder o status dela de namorada, de esposa, de noiva, seja lá de que for,
aí a infecção urinária aparece. É muito comum isso acontecer. Até no emprego também, um lugar que você sinta que está sendo invadida. Meu espaço está sendo invadido e eu preciso demarcar o meu espaço. Tem pessoas que não só têm infecção urinária, mas às vezes eu até tossi agora um pigarrinho, mas as pessoas tossem, mas é uma tosse parecendo, sabe o que a gente chama tosse de cachorro? Sim. Porque vocês já devem ter visto filmes de King Kong, né? Os gorilas, eles fazem batem no peito, né? Essa tosse, ela sai de lá dos brônquios. E os brônquios, ele tem aí um sentido, é como se o órgão fosse um órgão masculino. É um órgão territorial. Né? Então, é quando o gorila, por exemplo, vai precisar dizer: eu sou o rei daqui, eu é que mando aqui. É quando o leão dá aquele grito dele, né, que sai lá de dentro dos brônquios. É diferente de uma tosse que vem mais daqui, da parte mais da traqueia, dessa coisa de... Deixa eu botar esse pedaço aqui para fora do esôfago, né, de tossir para expelir algo. É uma tosse mais marcante, mais forte. É a pessoa também dizendo... E a pessoa, quando tosse assim, é porque ela está com raiva. Não é uma tosse... Não é é diferente, assim, a que faz o xixi, a que está com infecção urinária, ela está também chateada, mas a da tosse é aquela que está realmente com muita raiva, querendo defender a qualquer preço o seu território. Sim. Então, é como se a tosse fosse uma forma de expulsar, né? De gritar, de dizer, de dissuadir. De dissuadir. Eu preciso dissuadir você, eu preciso convencer você de que eu estou com raiva, de que eu vou partir para cima, de que isso aqui é meu. Se você vier, o bicho vai pegar. É mais ou menos assim. Estou te mostrando. Os cachorros, por exemplo, eles não mostram também os caninos, né? Sim. Eles... Não, né? Pronto, então... Você que falou do dente, Tati, dente tem muito essa noção aí, esse contexto de... Estou também mostrando aqui, não venha não, porque eu vou atacar. Eu vou morder, eu vou esbagaçar. Eu vou triturar. É a raiva. E a depender do lado, né? Se for o lado direito, é algo que talvez você esteja tentando segurar, agarrar. Se for o lado esquerdo, é algo que... Pronto, é o que você já não aguentava mais e queria largar. Não é? Como faz sentido? Larguei. Faz total sentido. Eu queria, Marcinha e Tati, aproveitar para falar um pouco sobre relacionamento abusivo, porque muita gente confunde, né, Tati e Marcinha, com relacionamento tóxico. E falar um pouquinho, né, sobre a manutenção desse relacionamento abusivo através do machismo. Né? Relacionamento abusivo pode acontecer tanto com homem quanto com mulher, mas a gente sabe, né, que quem sofre mais com relacionamento abusivo é a mulher. E é quando o outro acredita que ele é detentor daquilo, e não só acreditar que é detentor, ele faz de tudo, inclusive a agressão física, para ter aquela pessoa, como a gente chama, né, de coisificada. É a minha coisa, é meu. É meu marido, né, é minha mulher. E aí vai para cima em qualquer situação que acha que o outro errou, né, de forma a punir. E que muitas vezes isso, a cultura do machismo mantém isso aí, né? Porque acredita-se que a mulher é inferior ao homem, e que ela deve obediência a esse homem. Né? Eu trago aqui para vocês, eu anoto, gente, porque se eu não anotar, igual a Marcinha no início, gente, como é o nome do autor? Como é o nome do livro? Gente. Mas Gileuza falou aqui no comentário, é porque eu não me ousei a pronunciar, mas Gileuza falou. Eu só não tive a ousadia de me expor ao ponto de falar. Rudyard Duncan. Isso, foi esse daí. Aí, tá vendo? Eu ia falar qualquer coisa, menos isso. Eu trouxe aqui... Lu mesmo disse que seu som tá baixo. O meu?
Oh, meu Deus, e Ele botou agora? Eu aqui. acho que é o som da rua que tá alto, na verdade. Vocês me escutam melhor, gente? Eu estou te ouvindo bem. Eu Ô, também tô. Van, que bom que você tá aqui. Gente, vocês me escutam bem então, né, meninas? Tati e Sim. Marcinha? Talvez se o João aumentar um pouquinho o fone dele, não? O volume, não? O volume é. Dai também disse que tá ótimo. E Rose Tá também falou que ótimo. me escuta, tá? E pronto. Obrigada, É. pessoal. Então, tijolo. Eu trouxe aqui um livro que eu achei bem interessante, que fala justamente sobre a cultura do machismo, né, a manutenção de relacionamentos abusivos, que é a violência no casal. É de uma psiquiatra e psicoterapeuta chamada Mari France. Ela publicou esse livro no ano de 2006. Depois até, quem quiser, não deu para anotar agora, eu mando para vocês. Então é importante a gente saber que o machismo ele mantém esse tipo de relação. E não só o homem é machista, a mulher também, né, que tem comportamentos machistas. E aí, quando a gente vai Demais. ver, né, tem chegado, eu não sei para vocês, meninas, quero até saber, tem chegado muito para mim mulheres em consultório que passam por relações desse tipo, né? E quando a gente vai ver, a própria família alimenta isso, mas ele é seu marido, né? Como se o marido tivesse o poder para fazer isso, né? Dando a esse marido esse poder, e que a gente sabe que muitas vezes pode não acabar bem, né? Sim. E aí vem uma pessoa totalmente fragilizada e que traz muitas vezes essa fragilidade de uma infância, né, não vista, não amada, enfim, tem diversos fatores que a gente poderia citar aqui. E eu queria saber de vocês também, se isso tem chegado muito, né, para vocês, cada vez mais mulheres, né, em situações de relacionamentos abusivos. Marcinha e Tati. E aí, Marcinha, fala e depois eu falo. Sim, muito, muito mesmo. Inclusive, eu tenho percebido, não sei se é porque hoje eu me aprofundei mais, me debrucei mais a estudar os transtornos de personalidade, que são vários, e não são fáceis de você identificar. A gente não pode diagnosticar, né, porque não somos psiquiatras nem psicólogos, mas eu identifico, e ao identificar, eu converso com a pessoa, né, e aconselho a procurar um psiquiatra para ter certeza do diagnóstico. Quando são as esposas, no caso, né, eu oriento, explico o que é que esse transtorno, como o narcisista, que está muito comum, e a gente percebe que no meio desses relacionamentos abusivos, não só no masculino, mas no feminino também, a gente encontra esses transtornos de personalidade narcisista. Então, é muito difícil lidar com essas pessoas. São pessoas... é um transtorno, por exemplo, que você não vai encontrar cura. Porque o que acontece? E aí eu vou trazer a fala, né, a explicação da neurociência. Né? Ela diz o seguinte... Tem pessoas como o transtorno antissocial, né, vulgo psicopata, que elas podem nascer com uma estrutura cerebral do lóbulo frontal danificado, vamos dizer assim, Sim. sem uso, como foi o caso, por exemplo, do Phineas Gage, que foi um americano lá no século de 18, né? Final não, foi 1848, na verdade. Então ele estava ali trabalhando, era um homem idôneo, correto, educado, né? Inteligente, e aí ele estava ali colocando ferros, porque ele trabalhava numa ferrovia, as primeiras ferrovias da época, né, nos Estados Unidos, e um erro de cálculo dele. Quando ele colocou a dinamite, ela explodiu e a barra de ferro subiu e atravessou a cabeça dele. No que atravessou, aliás, ela saiu de baixo e foi para cima, assim, e passou, atravessou. E ela entrou aqui, passou pelos olhos, porque vocês podem até pesquisar na internet, passa aqui pelo lóbulo, o glóbulo, né, ocular, e sai. E aí leva pedaços de massa,
né, do cérebro, que foi justamente essa parte. Essa nossa parte cerebral aqui, do lóbulo frontal, é uma parte de aprendizado, onde você tem ali mais empatia, onde você tem uma cognição mais refinada. É uma cognição, é um racional que envolve também emoção, por incrível que pareça. Ele tem uma ligação também com o sistema límbico. E tem uma parte cá atrás, no occipital, que é mais racional, que é aquela parte mais mesmo do sentido lógico, da análise, enfim. Essa parte aqui é aquela parte que não intui, essa daqui já é mais intuitiva, né? Então, quando ele perdeu essa massa cefálica, essa parte do cérebro, ele ficou danificado. O que é que aconteceu? A partir dali, nasceu um novo Phineas Gage. Ele ficou completamente diferente. Ele foi comparado até com um psicopata. Ele perdeu a noção de tudo. Ficou uma pessoa agressiva, ficou uma pessoa negligente, não sabia diferenciar o certo do errado. Muitas vezes tomava decisões erradas. Tudo por quê? Por causa do racionalzão cá. Não tinha essa parte de cá. Então vale aí também a ideia, porque a gente veio de uma cultura de achar que temos que ser racional, temos que ser racional. Espera aí, a gente precisa desse equilíbrio. Não dá para ficar muito no racional, até porque esse já é sabido, e a neurociência veio desvendar isso, que racional demais acaba também dando tiro no pé. Então é importante a gente usar essa outra área que vai refinar, que vai pensar no outro. Porra, não vou dar um tapa nela porque vou machucar. Porra, eu não vou falar isso porque eu sei que eu vou humilhar. Mas se a pessoa não tem isso aqui, não tem assim, tem lá, mas não funciona. É mais ou menos assim, né? E tem aqueles que têm a estrutura cerebral toda ali montada, mas por algum estresse que passou na infância, e tem que ser um baita de um estresse, pelo menos para a pessoa, né? Porque cada um vai reagir de uma forma, mas se a pessoa, por exemplo, uma criança, como o caso daquele Champinha, não sei se vocês já ouviram falar da história dele, que ele pega um casal, que o nome do rapaz é até... Era um casal de pernambucanos que estavam namorando e foram acampar e infelizmente se bater com esse rapaz. Ele na época era um adolescente, mas altamente agressivo. Reza a lenda, segundo a mãe dele, ele levou uma paulada, paulada, sei lá, na cabeça, no lóbulo frontal, e a partir dali ele começou a ficar agressivo. Isso pode acontecer. Se uma criança, por exemplo, ela tomar uma pancada muito forte na cabeça, pode acontecer. Já teve casos, por exemplo, de pessoas, eu conheci uma mesmo que ela foi perdendo a visão por causa de uma pancada aqui na área broca, na região broca, que é uma área que está ligada a essa parte ocular nossa. O Andrea Bocelli, por exemplo, né, tomou uma bolada no rosto e a partir dali ele ficou cego. Enfim, então, essas pessoas, quando elas sofrem, têm uma infância de uma família disfuncional, de pessoas abusivas, elas também podem desenvolver a sociopatia, o narcisismo, né, o transtorno de personalidade. E o que eu percebo é que por detrás desses homens abusivos e das mulheres também, tem esse transtorno de personalidade narcisista. Então, dificilmente você vai ter aí uma mudança na vida dessa pessoa. Não mudam, tá, gente? Não pense, não entrem nessa barca de achar que, não, comigo vai ser diferente. Se você ver lá o histórico, eu estava até assistindo não, eu vi um history de Mel, nossa colega também, né, TTS, ela falando que tem algumas mulheres que já estão procurando, né, ver o histórico jurídico de alguns namorados, alguns ficantes, para ver se tem ali um abuso, se tem ali um indício ali de abuso, algo na justiça, né? Tipo antecedentes criminais. Porque as mulheres, às vezes, elas acham que, não, comigo vai ser diferente. Um caso, por exemplo, esse rapaz, esse DJ do Ceará, que eu esqueci até o nome agora, eu sou
uma beleza para lembrar de novo. Denis, eu acho, né? Acho que é DJ Denis, eu acho, não? Pronto. Eu acho que é isso. Pronto. E, né, que teve envolvimento com o Safadão também, né? Não sei. Eu só sei que... Eu só sei porque o Safadão fez um show com ele, algo assim. Pois é. Então, aí, a próxima que vier, será que ele não vai de novo transgredir? Não vai... Ives, mesmo, Gabi, valeu. Isso. Será que ele vai se comportar, ele vai mudar a partir disso? Quantas mulheres ouviram dos seus companheiros, me perdoe, eu sinto muito, eu nunca mais vou fazer isso. E tempos depois, de novo, você vê agressões piores, às vezes até chegando à morte, né? Então, é muito comum, sim, e quando alguém vem nesse sentido para mim, a minha orientação aqui é essa de explicar o que está por detrás desse comportamento, desse transtorno. Não é fácil também para quem tem esse transtorno lidar com isso, eu devo imaginar, né? Mas pior ainda é para quem vive ao lado de uma pessoa assim. Então eu tento empoderar essas mulheres, se for um homem eu vou empoderar também. Até e tentar sair dessa relação, né? Sair da relação. Mas porque a pessoa, os narcisistas, eles usam de uma manipulação tão perversa que eles fazem a pessoa acreditar que ela é que está errada. Elas é que estão erradas, não eles. E aí, minha amiga, é que você vai ver os sintomas, né? É síndrome do intestino irritável, né? Candidíase, muita candidíase. Candidíase é o que mais chega, viu, Marcinha e Tati? Pois é, então já abrindo um adendo aqui para falar sobre a candidíase, a candidíase, por se tratar de uma manifestação no órgão genital, e diga-se de passagem, toda manifestação no órgão genital, seja no pênis ou vagina, é um contato indesejado. É um contato indesejado, de repulsa mesmo. Aí algumas vão dizer assim, não, mas eu amo meu marido. Eu não duvido, ama, mas não quer aquele contato íntimo. Aquele contato íntimo está sendo sofredor, está sendo doloroso, entende? Então a pessoa não quer naquele momento. Porque quem é que vai querer transar de candidíase? Ninguém consegue. Até às vezes, para você ter ideia, até menstruação aparece. Não era para aparecer, né, pela contagem, não, só daqui a X dias, mas ela desceu. Por quê? Na cabeça dessa mulher, ela não transa menstruada de jeito nenhum. Aí o que o organismo dela faz? Menstruação. Então deixa eu lhe ajudar aqui. E entendam, todo sintoma, ou o que a gente chama de doença, elas são estratégias de sobrevivência. Elas nunca aparecem para nos prejudicar, muito pelo contrário. A gente é que, infelizmente, acabou sendo educado dessa forma errada. Quando se fala de câncer, Deus me livre, meu Deus, total, mas ela é, na verdade, a multiplicação celular, a depender do órgão, é para manter a pessoa sobrevivendo à dor, ao caos que está a vida dela naquele momento. Sim. Então, uma multiplicação celular, quando ela acontece, por exemplo, uma multiplicação celular num testículo, quer dizer o quê? Vou causar a impressão de que eu estou produzindo espermatozoide para que o homem tenha a impressão de que ele vai poder ser pai, quando na verdade não é. Mas o organismo faz isso, entende? Então, se for a próstata, ele vai também produzir ali o esperma para poder dar aquela impressão, como o caso, o criador da nova medicina germânica, Dr. Rick Hammer, ele perdeu um filho, né? Um príncipe espanhol atirou, dizem que sem querer, mas há controvérsias. Então ele morreu, o rapaz morreu nos braços dele, do médico. 4, 5 meses depois, tanto ele quanto a esposa foram diagnosticados com câncer. Ele no testículo, ela nos ovários. Esses dois órgãos, na fase ativa de um conflito, vão multiplicar a célula. Vai ter multiplicação celular, o que chama de câncer, né?
vai aparecer ali um tumor, que pode ser um tumor benigno ou um tumor maligno. No caso dele, foi o maligno. As células começaram a se multiplicar ali porque ele já tinha, acho que mais de 50, 56 anos, então a ideia do organismo era: vou dar a impressão, vou causar a impressão aqui de que você vai poder ser pai de novo, e a mãe idem, porque os ovários também é um órgão reprodutor, né? Sim. Quando na verdade nenhum dos dois podiam mais. Não sei se. Não sei, eu acho que ele já tinha uma idade que, enfim. E para que ele pudesse sarar do luto dele. Só que ele não entendeu, né? Ele ainda não tinha o conhecimento que ele teve depois. Foi a partir disso aí que ele se debruçou e começou a estudar. Teve mais de 1000 pacientes oncológicos, até que ele foi desvendando o segredo que tinha por detrás de algumas doenças. Né? Então eu me baseio muito na nova medicina germânica, obviamente que também com o que eu aprendi ao longo desses anos, não só na parte teórica, mas principalmente em atendimentos. A prática ajuda demais. Então, quando eu for no ano que vem, que meu curso, por exemplo, vem, né, nesse ano, quando eu estiver ministrando, vocês vão pegar o filé do filé, que eu ralei. E vocês vão pegar aí, ó, tudo já de mão beijada. Eu não tenho dúvida. Deixa eu falar uma coisa, Marcinha e Tati. Teve uma pergunta de Gabi sobre um ponto que Marcinha trouxe que eu achei super legal para a gente falar aqui abertamente. Se o ecossistema é saudável, se não teve nenhum acidente na cabeça, então qual a explicação para o abusador ser assim? Quem quer responder, eu também quero responder essa. Se o quê? Se não teve nenhuma, tipo... Você trouxe um exemplo onde do Finés Gage. Pessoas teve um acidente, né, que, digamos assim, depois... Sim. Pronto, eu já entendi. Aí ela disse que uma pessoa é saudável e é um abusador. Eu duvido que seja saudável. Com certeza essa pessoa teve uma infância problemática de abuso psicológico, de abuso psicológico, abuso físico. Pode parar para ouvir a história de qualquer pessoa nessas condições que não foi uma infância saudável. Aparentemente saudável. Aparentemente. E a gente não vê porque a gente está muito inserido também nessa cultura do machismo, de permissividade também de certas coisas. E aí mas pode falar. Não sei se a pessoa não levou porrada. Duvido. Não levou a porrada na cabeça. Tá. A porrada que você trouxe. Tá. Mas a pessoa provavelmente... Porque assim, ó... É porque eu não gosto de generalizar, mas dentro da perspectiva, se não foi uma pancada, se não foi um dano, né? Todo abusador é vítima de outro abusador. Perfeito. Exatamente, Marta. Perfeito. Não tem como não ser. Perfeito. E olha, uma mulher quando ela sai de um relacionamento abusivo, a depender de como ela saia, ela pode se tornar abusiva no próximo. Abusiva, exatamente. Exatamente. Você e tem essa questão, porque, exato, e porque assim, às vezes, o que eu percebo é que assim, quando você tem uma infância que você apanha muito, que você é muito reprimido, que você tem uma infância com pais abusivos, não como culpa, mas ele veio de uma criação, porque assim, a gente vem numa evolução. Eu sempre falo isso, a gente está vindo num processo de evolução, de mudança de postura, de mudança de comportamento, de olhar para a educação de filho de uma forma diferente, coisa que a gente não tinha antes. Né? Eu acho, voltando àquela música de Thiago York, aquele trecho que ele fala, tem um trecho que ele fala mais ou menos isso, nós somos vítimas... Eu acho aquele trecho muito fantástico, porque ele diz assim, nossos pais foram vítimas dos nossos avós, e nós somos vítimas dos nossos pais. Não de forma consciente,
mas de inconsciente, porque cada um vai trazendo aquilo que conheceu. Hoje se fala muito mais abertamente da questão da saúde mental, da questão de como criar os filhos, da questão da porrada, né? Eu bato. Quantas vezes eu já escuto, até hoje eu escuto, eu apanhei e não tive nada. Tem 15 dias que eu ouvi isso. Hoje ninguém pode apanhar, mas eu apanhei e não tive nada. E a pessoa tá lá solteira, não sabe por quê, ninguém pode chegar perto. Aí você olha para a vida da pessoa e faz, você não teve nada. Tá bom. E outra coisa, a gente precisa também entender o seguinte, nós somos movidos à época. Cada época, o nosso cérebro ele evolui, ele foi evoluindo há 20 milhões de anos. Né? Nós não tínhamos, por exemplo, o neocórtex. A gente só tinha o tronco cerebral, vulgo reptiliano. Aí depois veio o sistema límbico. Aí depois veio o neocórtex. Então a gente está evoluindo. Então o que era lá na época dos nossos pais, avós, é diferente da agora. A geração é diferente. E vamos respeitar essa geração. Aí fica a geração do mimimi. Gente, para com isso. Não é questão de geração do mimimi. É porque a estrutura emocional deles é diferente da nossa. Aí eu vou trazer aquele exemplo do Holocausto. É sabido, tá, que naquela época lá, de 1941 até 45, quando houve a Segunda Guerra Mundial, quem sobreviveu ao Holocausto sobreviveu aos trancos e barrancos, porque aquilo ali foi um genocídio, né? Enfim, foi uma coisa horrível para a humanidade. Que até hoje os alemães sofrem por causa disso. Eles sofrem com a represália da humanidade, né? Com o asco da humanidade. Então, os que sobreviveram, e eu atendi, em 2012, 2013, eu me formei em 2012, né? Em agosto de 2012 eu já estava me formando. Então, no final de 2012, até o final de 2013, início de 2014, eu atendi a um grupo de estrangeiros aqui no Brasil. Porque uma colega minha, do TTS-1, é americana, então ela me apresentava a esses estrangeiros. E eu tive o prazer de atender suíços, alemães, franceses, filhos, descendentes, na verdade, desse pessoal sobrevivente da guerra. E uma alemã em específico, nossa, o caso dela era triste demais. A história, a vida dela era muita tristeza. E aí quando eu perguntei, me fala sobre sua mãe. Aí ela foi falar da mãe. E sua avó? Minha avó sobreviveu ao Holocausto. E aí veio a mãe. Aí a mãe, ela veio um pouco mais fortalecida. O que aconteceu com a filha, que é a paciente na época? Veio totalmente desestruturada. Ou seja, quando você tem uma estrutura emocional, uma estrutura cognitiva que te protege, o que é essa estrutura cognitiva? É você racionalizar, é você ser prática, né? É você realmente analisar de uma forma mais desassociada daquilo. Tipo, vamos lá, vamos supor que ela se bateu ali com um narcisista, né? Ou com um nazista. Aí ela diz assim, ele é mau e tal, mas eu não preciso ser. Ou seja, ela se protegeu com o racional, ela analisou Só que quem vem depois vai vir mais fragilizado. E a gente vê isso em constelação. É como se, olha, vó, eu vou te honrar. Eu vou honrar a sua dor. Ela tentou por diversas vezes se matar. Suicídio. E a gente, em 1960, 70, 80, o índice de suicídio na Suíça era enorme. A Suíça era um dos países também envolvidos aí na Segunda Guerra Mundial. Então, esses descendentes dos sobreviventes do Holocausto, a maioria tentou o suicídio. Já eles não. Eu sobrevivi, eu fiz de tudo para viver, por que eu vou me matar agora? Mas quem veio depois, veio com essa carga. Entende? Então, respondendo também a pergunta de Gabi, tem um caso eu até anotei aqui, Ted Bundy foi um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Aí eu gosto de pesquisar muito, né, de assistir tudo sobre essa galera, para entender, né, o funcionamento da mente deles. E aí vi um vídeo dele, ele contando assim, que ele teve uma infância saudável, a família católica, né, todo mundo paz e amor, só que quando ele chegou aos 13 anos de idade,
12, 13 anos de idade, que é uma fase crítica, tá? E fiquem atentos a essa informação. É uma fase crítica no que diz respeito à sexualidade do rapaz, do garoto. Ele teve contato com um monte de revistas e fotos pornográficas, revistas pornográficas e fotos de um fundo de uma delegacia de homicídios, de estupro, de muita violência. E aquilo ali foi um impacto, foi um choque para ele. E abrindo de novo um adendo aqui, o nosso lóbulo frontal, ele só fica totalmente desenvolvido a partir até nos 25 anos de idade. Alguns entre os 21 e 25 anos de idade. Então, antes disso, no caso dele, aos 13 anos, ele ainda estava, vamos dizer aqui, com a moleira psíquica muito aberta. Ele ainda estava com essa parte aqui muito novinha, ainda em desenvolvimento. E o que é que ele aprendeu ali naquele momento? A pornografia, uma violência sexual contra a mulher. Ele se excitou com aquilo ali. Provavelmente, aí já é uma percepção minha, uma análise minha, ele já tinha uma predisposição de algum tio, de um avô, sei lá de quem, tá? E ali foi o gatilho, entende? Porque como é que se explica? Pô, ele não sofreu nenhum abuso, ele não apanhou, mas ele disse que foi a partir daquilo ali que ele viu. E eu já soube, não só em atendimentos, tá? Mas eu já soube também através de outras informações, de outras fontes, que alguns homens que têm compulsão sexual e que têm um desejo, essa coisa de sexo, muitas vezes começa na infância, ou na infância não, nas primeiras experiências sexuais de masturbação. Então, se eles, naquele momento, se alimentam com muita pornografia, com muito sexo sujo, aquela coisa assim sujo no sentido figurado, tá? Não que o sexo seja sujo. Mas o linguajar popular aqui atrofia a percepção dessa pessoa. A área cerebral que faz essa leitura sexual, ela fica disfuncional, fica distorcida. Tanto que o garoto passa a não conseguir mais sentir prazer com uma parceira. Ele precisa se masturbar várias vezes. E ali ele fica preso àquilo. E aí, na tentativa dele voltar ao resgate do prazer com a outra, ele vai para aquela coisa mais agressiva, mais sabe? E aí vem o estupro, né? Vem o sexo compulsivo. E assim, quando acontece essa disfunção, porque mexe muito na estrutura cerebral da pessoa, é muito complexo, é muito difícil ela voltar ao estado normal dela, natural dela. Aí vai ter que ter muita terapia, muito trabalho com psiquiatra, até que a pessoa consiga de novo, se é que em alguns casos a pessoa vai conseguir reverter, né? Então tem isso. E aí, Mônica, eu trago para você a frase que uma das pessoas, alguém colocou na caixinha que a gente abriu, né? Que o parceiro disse para ela: prefiro me masturbar do que fazer sexo com você. É pesado para quem escuta, né? Para a mulher, a autoestima vai lá para baixo, mas a gente também não sabe o que é que está por trás de tudo isso. E eu não falo como uma defesa à pessoa que disse isso, mas trazendo a importância de acolher também o abusador. Porque eu acredito, e aí a minha opinião pessoal, que a gente só consegue diminuir a quantidade de vítima quando a gente consegue acolher o abusador. Sim. Porque se a gente não olha para o abusador, a gente não olha para a história dele e a gente tenta ajudar ele de alguma forma, ele vai vir com a sequência de vítimas. Porque sempre vai ter alguém para estar no papel de vítima. Tem uma psiquiatra que eu esqueci o nome, viu? Sinto muito. Mas ela iria... Vou pesquisar no Google depois. Ela iria discordar de você na mesma hora. Ela é uma psiquiatra até criminal. Ela acredita piamente que, óbvio que tem abusadores e abusadores, mas aqueles que são patológicos é como se eles não fossem nem humanos para ela, entendeu? Ela diz não são humanos. Hã? Não tem cura, né?
Não tem Não reversão, tem. E digamos são assim. desumanos. São muito desumanos. É uma crueldade bizarra. É uma coisa assim que você. A Suzane, a mãe dela, psiquiatra, a mulher nunca tentou para a filha, né? Estava tão ali envolvida com ela afetivamente, né? Não percebia. Mas aquela menina ali, ela não tem cura jamais. Ali não tem cura jamais. O Ricardo Ventura é um analista de Ele é corporal, ótimo. terapeuta, é. Eu tenho até um livro dele bacana. Ele disse que nunca viu alguém igual a ela. Nunca viu. E ela é Ele disse que bem. foi. Ela dissimula bem, né, Marcinho? Nossa, ele disse que ela foi a pior de todas, que nunca viu uma dissimulação tão grande quanto ela. Quem assiste, Marcinho e Tati, as entrevistas dela, jamais vai dizer que ela cometeu aquilo. E outra, pra gente que já sabe que ela cometeu, fala assim, não, com certeza essa mulher está regenerada, né? Uma outra mulher. E a gente sabe que não é, né? A gente sabe que Assim, Ela cria um personagem, né? olha, assim é essa galera de transtorno narcisista. Desista. Pode até ali dizer para você, convencer, desista. Eles não têm cura também. Porque houve ali uma ruptura, desfragmentou em algum momento na vida. Já era. Ô, Marcinha e Tati, o que é que vocês acham da gente aproveitar esse embalo para as perguntas? Que a gente já Bora. passou aqui E mais tem de uma até, hora, né? Bora. A gente vai ter que voltar, né? Sair e Deixa eu voltar, falar né? uma Não? Agora não coisa, derruba gente. mais, não. Deixa Ah, eu então falar uma Eu ótimo. acho que não. Deixa eu falar uma coisa. A gente se Gente, empolgou. 22 horas tem proibidão com o nosso amigo querido Tiago Lucena, tá? Então, saindo daqui, vocês já migram já pro proibidão, que a gente também vai estar lá, viu? Se o Tiago quiser me chamar. A gente vai invadir a live. Vai se ser o live Thiago de quiser me 4 hoje. chamar, sim. É isso. Sim, vocês querem já fazer as perguntas? Como é? Bora, Valo, faça a Bora? primeira. Eu faço a primeira. Tô olhando aqui porque Essas são as perguntas, galera, que vocês fizeram para mim lá nos stories, tá? Então são perguntas reais, situações reais que a gente vai aqui agora responder. uma pessoa botou aqui, Massinha. A amiga está com queda de cabelo e melasma. A minha mãe desenvolveu vitiligo depois que se separou do meu pai. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né, Massinha? Mas aí você pode desenvolver. Ela está contando os sintomas. A amiga com queda de cabelo e melasma no rosto. Agora conseguiu separar dele. Pronto. Ó, a queda de cabelo, o cabelo quando ele cai, ou é por um contato que eu não vou ter mais e quero ter esse contato mais a fundo, ou é pela separação. Então, qual é a ideia? Se eu tiver com muito cabelo aqui, você não consegue, se você for beijar minha cabeça, você vai beijar meu cabelo, né? Então você não vai conseguir atingir a minha pele. A intenção é que você beije para pegar minha pele. O cabelo cai. Tem pessoas que ficam até com alopécia, aqueles buracos aqui, ó. E geralmente a alopécia aparece quando aonde a pessoa foi beijada, foi tocada pela última vez. O cabelo cai muito pela falta do contato, pelo contato que eu não estou tendo mais. Nessa pandemia mesmo, muitas pessoas tiveram queda de cabelo, porque sentiram a falta do cafuné, sentiram a falta do carinho, né? A força que perdeu. Tem pessoas que têm, como a síndrome de Sansão, né? Sansão cortou o cabelo de Sansão, perdeu a força. Então tem esse contexto aí, né, em relação ao cabelo. Já o melasma é o seguinte: o melasma é uma mancha que aparece na pele, certo? Geralmente no rosto. Então a mulher, quando ela se sente criticada, hostilizada, humilhada, principalmente no que diz respeito à sua imagem, a vontade dela é de sumir. É como se ela ficasse com vergonha da feiura dela, é como se ela ficasse ali querendo se proteger daquele agressor, da fala daquele agressor. Então, espinha,
melasma, tudo que aparece assim na pele dessa forma como se fosse assim mascarar, né? Que o melasma é como se fosse um camaleão mudando de cor, digamos assim. O camaleão quer o quê? Ele quer se camuflar. Então é a mulher tentando se camuflar para não ser vista. Vou me esconder, E aí, eu deixa eu te vou... interromper rapidinho, Márcia. Sim. Eu conheço uma pessoa, você falando agora, só lembrei dela. Anos que ela faz tratamento para melasma. Nenhum dá resultado. E tudo que você falou faz total sentido com a vida dela. Né? É aquela coisa assim, aquele marido que diz, eu cuido muito de você, eu vou acordar de madrugada para cuidar de você, Bonzinho, porque né? eu te amo, e eu faço, mas quando ela abre a boca, a fulana, você é burra, ela não pode tomar uma decisão sem que ele aprove. Então tem aquela coisa do eu cuido de você, eu faço tudo por você, eu vou acordar 4 horas da manhã, você vai acordar, o seu café vai estar na mesa, mas ela não pode manifestar uma opinião, ela não pode tomar uma decisão. Porque diz, você é burra, você é maluca, você não sabe o que está fazendo, você não raciocina, você... Que cuidado, hein? E aí, e ela faz o tratamento, ela já fez vários, não foi um dermatologista, não, foram vários. E o pior é que quando chega num grau crônico, realmente já era. E ela continua no mesmo ecossistema, né? Ela continua vivendo então, isso. Os dois já são idosos. Os dois já têm mais de 60. O cérebro dela já sabe, já registrou a imagem dele, então toda vez que ela olha para ele, remete à dor dela, entendeu? É isso que acontece, a gente ficar num ambiente tentando se curar, dentro de um ambiente onde todos os dias você dorme ao lado da pessoa, que é o seu incômodo, que você vive, que você não vai se curar. Não vai, ela vai ficar revivendo. Ela precisa sair do ambiente, se afastar dessa pessoa. Ou ela pode vir a ter aí até uma síndrome metabólica. Porque o que acontece? Quando uma pessoa, o primeiro momento em que ela é impactada com alguma coisa, com algo que para ela está sendo ofensivo, o coração é o primeiro. Já dispara, já dá aquela descarga de adrenalina. E por quê? Preciso fugir, ou então atacar. E aí quem é que vem depois? O pâncreas, que libera ali a glicose, né? No sangue, a gente vai ter ali açúcar no sangue para ter energia, para dar energia, que o açúcar faz isso. Aí a pessoa também... Ela precisou tirar o... Quê? Ela tirou o pâncreas. Ela tirou o pâncreas? Não, mentira, não, besteira. O vesícula, não? Não, ela tirou a vesícula, pedra no rim, câncer de mama. Nossa, terrível. Terrível isso aí. Principalmente problema no ombro também. Né, que ela não tem. Problema no ombro também. Exatamente. Vamos para outra pergunta, vamos lá. Tem uma bacana aqui também, Lu, nessa aí de baixo. É a de Tati. Vai, Tati. A de insônia? Insônia, baixa autoestima, sentimento de rejeição, desconfiança, dor no corpo. Aí eu tentei agrupar quem tem mais ou menos os mesmos sintomas, né? Aí outra pessoa já veio com autoestima baixa, medo, desconfiança, e outra com dores no corpo todo. A fibromialgia, para a síndrome da fibromialgia, ela começa assim, com baixa autoestima, sentimento de rejeição, muita desconfiança, e aí a parte musculoesquelética não aguenta. Essa estrutura, ela tem por detrás um contexto de impotência e autodesvalorização. Na verdade, em qualquer contexto da vida, em qualquer situação, imagine que você está diante da impotência. Porque a impotência, ela faz a gente paralisar, né? Se você está na prepotência, você vai atacar. Mas a impotência faz você ficar para baixo. Então você vai se sentir autodesvalorizada. Nesse momento em que você se autodesvaloriza,
a parte músculo-esquelética, tendão, nervos, de alguma forma ali vai desencadear algum sintoma. Aí é uma dor no ombro, né, uma dor na escápula, uma dor no deltoide, né, aqui nesse... Enfim, começa a se espalhar. As pernas doem muito, palma das mãos e dos pés, a sola dos pés, né? Eu vou falar sobre essa aqui que está embaixo da agressividade, porque eu achei muito interessante essa da anemia. Tá? Fale aí, vá. Fale sobre essa. Anuncie para mim. Espera que eu vou colocar ela aqui. É agressividade, essa agressividade. Tive raiva e enfrentei. Não. Essa daí é ótima, né? Que bom que enfrentou, porque quando a gente enfrenta, a gente consegue não ficar parado no trauma. Perfeito. A gente reagiu. É igual o passarinho. Se você pegar um animal silvestre e você segura ele, ele vai se debater até tentar saltar, né? Aí você solta. Ele provavelmente volta para sua mão, porque ele já esqueceu. Já o animal doméstico, não. O animal que vive com o ser humano, se você bater, ele vai ficar ali desconfiado, emburrado, meio, sabe? Até que você chame, e olha lá quando vem. A Mora mesmo, às vezes, quando eu brigo com ela, ela fica intocada. Aí eu tenho que fazer, né? Aquela chantagem emocional para poder ela vir. Mas já o silvestre não. Porque os silvestres, eles pouco traumatizam. Já os domesticados traumatizam. Meu gato é assim, viu, Marcinha? Eu pois é. Com ele agora, pra ele... Já era. Não, pra ele... O Snoopy é assim também. Se nada tivesse porque acontecido. São gatos, mas... Vai brincar. Os gatos, eles têm uma peculiaridade diferente dos caninos, né? Dos animais, dos cachorros, né? Mas, o card que vem aqui é esse. Márcia, eu tive anemia profunda durante a relação e ao final também. E só me recuperei um ano depois. O que isso quer dizer? Vamos começar primeiro pelo significado do ferro. A importância do ferro para o nosso organismo. Ele pega o oxigênio, né, através da hemoglobina para jogar no nosso corpo, né, os glóbulos vermelhos. Então a função aí vai ser boa para o nosso desenvolvimento cognitivo, para o nosso sistema imunológico, ou seja, o ferro nos dá energia, né, oxigena as nossas células do sangue. Se você não tem o ferro, se você está anêmico, você vai ficar sem energia. Então você vai precisar poupar energia, correto? Correto. Então quando você está diante de um relacionamento, principalmente em que você precisa de grana para sair dele, você precisa economizar. Você vai precisar correr atrás, juntar dinheiro, tal. Então o que é que acontece? Você fica anêmica, baixa o ferro. A pessoa precisa poupar energia. Então ela não pode gastar energia, porque ela está precisando poupar para poder sair da relação. Entende? Muito bom. Então aí a pessoa fica anêmica. Aí ela vai pensar que, porque eu não estou comendo ferro, não estou comendo isso, nananã. E às vezes ela vai se alimentar de ferro e mesmo assim, olha, seu ferro ainda está aqui embaixo e tal, né? E muitas vezes é por isso. O fígado, por exemplo, quando uma pessoa está... É muito comum também, quando uma pessoa está tentando sair da relação, fica com colesterol alto. O que é o colesterol? Por que o nosso fígado armazena gordura? Para a gente ter energia. Então, se você vai sair da relação e você vai passar por um momento de escassez, na cabeça da mulher, né? Se ela é dependente financeiramente do cara, ela vai entrar em escassez. Então aí o fígado estoca gordura para que ela tenha energia e possa reagir, possa sobreviver àquela escassez. Passado isso, o colesterol dela diminui. Muito bom. Interessante, né? Muito. Licitra perguntou aqui, Marcinha. Licitra perguntou aqui
Hã? Peraí, é o que é Lu? Peraí, Listra. rapidinho, Tati, peraí. Tem uma pessoa que disse aqui, ó, meu caso, Marcinha, Dani que falou, Daninhazinha. Ah, Dani, sim, Dani. Pois é, Dani. Exatamente isso. Diga, Tati, perdão. Licitra está perguntando aqui qual o significado da dor na cervical. Cervical. A cervical, ela tem um sentido de impotência, né, que é a nossa coluna, a estrutura, mas ela tem aí também por detrás uma questão de submissão, da pessoa não querer se submeter a algo, dela estar sendo contrariada a fazer algo. Sabe aquela coisa de não vou baixar a cabeça? Eu não vou baixar a cabeça, ou seja, o sentido simbólico quer dizer que você não vai se submeter a algo. Então, quanto mais desce a dor, né, torácica, nessa parte dorsal, também é de submissão, e a lombar é uma submissão ainda maior. E a lombar também tem um contexto aí de medo, de perdas, principalmente. Ela está bem próxima ali dos rins, né? Então, às vezes, a pessoa sente ali uma dor na lombar por questões territoriais. Né? Então, aí é que eu repito, o sintoma é sempre a história do cliente. A gente vai precisar ouvir para interpretar o que é que está acontecendo. Mas a cervical tem muito essa coisa de submissão. Eu não vou baixar minha cabeça. É aquela pessoa que é rígida, aquela pessoa engessada. Ou aquela pessoa que está certa no ponto de vista dela, não vai baixar a cabeça mesmo, não vai se submeter, como uma pessoa que já passou pelo meu consultório, por exemplo, né? Não queria mesmo baixar a cabeça de fazer coisas ilícitas, né? E a chefe meio que ia obrigando e ela resistindo, então ela teve muito problema com a cervical. Ótimo. Vamos Aí eu outra. juntei aqui, Marcinha, 3 coisas que está tudo relacionado. Né? Foram 3 caixinhas. Dor no estômago e insônia, úlcera, refluxo, vomitava por qualquer coisa, gastrite, enxaqueca, a candidíase que você falou e a coluna que você já falou também. Mas essa né? Dor do estômago, úlcera, refluxo, vomitava por qualquer coisa, gastrite. Pronto. Essa parte da úlcera, né? Do refluxo, gastrite, são contrariedades indigestas. Então, eu vou chamar aqui o conflito, o problema, eu vou chamar de massa do conflito, ou pedaço. Então, quando uma pessoa ela está no relacionamento e aí o cara quer que ela aceite que ele vai passar um fim de semana com os amigos do baba, né? Sendo que ele já havia ficado no outro fim de semana em outra coisa, em outra festa sem ela, enfim. Então, aí vamos para o terceiro fim de semana sem ela de novo, e sendo que eles são casados. Aí ela, não, de novo? Como é que você vai me deixar de novo esse final de semana agora com amigos? Sendo que o cara já tem aí um histórico, né, de traição e tal, ou seja, é uma contrariedade indigesta. Então ela provavelmente vai ter aí um refluxo. E por quê? Porque o organismo dela quer expulsar o que ele está tentando fazer ela engolir, que é essa história. Sim. Então eu vou chamar aí do pedaço. O esôfago, né, que é essa parte nossa aqui, que faz parte também da digestão, ele vai ficar aqui tentando regurgitar, tentando botar para fora esse pedaço. Aí digamos que ela engole, né? Tá bom, vou aceitar e tal. Aí conseguiu passar pelo duodeno. Aí vai para os outros órgãos da parte de baixo do duodeno, né? Aí vai para fígado, vai para pâncreas, né? Aí, digamos que chegou lá na vesícula e se instalou e ela ficou com muita raiva depois que ela pegou o celular e viu fotos do history dele lá com uma mulher que ela tem uma raiva, que é uma... Pronto. Aí ela já vai imaginar que foi traída, que ele é um safado. A casa caiu. Pronto, ela pode ser uma forte candidata a pedra, a cálculos na vesícula. Entende? Porque a bile, ela é produzida pelo fígado, liberada no intestino para poder melhorar aí a questão da gordura, né, no intestino. Então vai produzir muita bile. E aí às vezes ela cristaliza, é o que forma as pedras, os cálculos. Entendeu? Fica ali no tubo, no ducto da vesícula.
Então, e a úlcera é uma contrariedade também muito grande, e a úlcera ela é também dita como um sintoma masculino. Então, é muito mais recorrente em homens do que em mulheres, a úlcera. Então, se uma mulher apresenta úlcera, essa mulher pode ser uma mulher canhota, que aí já é outra história, né? A canhota, ela é não de lateralidade motora, mas de percepção cerebral, porque Rick Hammer fez essa separação. É diferente, por exemplo, da medicina chinesa, né? Que já tem aí um outro contexto dessa lateralidade. Então, são mulheres que eu vou definir aqui como mulheres alfas. Eu, por exemplo, sou uma canhota de percepção cerebral. E alfa é aquela que domina. Numa alcateia, por exemplo, os lobos ali eles vão brigar até a morte, se for o caso, para defender ali quem é que vai ser o líder, né? Não sei se vocês já viram, é até bom se vocês puderem ver um vídeo do lobo baixando o outro, rebaixando. Eles pegam com as patinhas aqui, ó, bota aqui em cima e empurra assim para baixo. Ó. Aí o outro tem que pegar assim, com o cotovelo e ir pro chão. Aí é ele dizendo assim, quem manda aqui agora sou eu sou o dono, tá? Então vocês obedecem a mim. E os outros, e tem os betas, né? Os machos beta, que são aqueles mais apaziguadores, aqueles mais deixa disso, são os Dom Juans, né? No reino humano, né? E a mulher destra é a mulher mais feminina, é a mulher mais beta, né? Então, se uma mulher aparece com uma úlcera, ela provavelmente é uma canhota, ela é uma alfa. É muito interessante essas análises, porque a gente consegue matar assim, várias charadas com essas percepções que a gente consegue, né, perceber ali. Sim. E a gastrite também, aí a gastrite já é mais feminina, tá? A gastrite já é mais feminina, mas a úlcera não. Então, porque a úlcera, ela é muito mais invasiva do que a gastrite. Mais pancadão, né? Muito mais, né? Ela sangra, etc. A enxaqueca, eu posso até considerar a enxaqueca como uma síndrome, porque são várias regiões na cabeça, né, que são acometidas com a enxaqueca. Você não sente enxaqueca somente aqui, você sente praticamente em toda, né, a extensão aqui da cabeça. E cada parte da nossa cabeça, do nosso cérebro, corresponde a algo. Por exemplo, o lóbulo frontal, ele tem uma leitura, um contexto por detrás intelectual. Então, se a mulher se sente desvalorizada intelectualmente, ela provavelmente vai sentir dores aqui, na região da testa, aqui na fronte, tipo aquela pessoa que eu sou uma burra mesmo, como é que eu posso deixar ele fazer isso, tal, pronto, a dor de cabeça ataca aqui. Se é nessa parte do neocórtex, essa parte mais aqui em cima, central, aí tem um contexto mais ligado à religião. É aquela pessoa que começa, meu Deus, como é que o senhor deixa que isso aconteça comigo? Ou então duvida de Deus, ou então, sei lá, tem a ligação com o divino. A parte occipital, que é essa aqui de trás, aí já tem a ver com uma desconfiança, né? É aquela pessoa que ela se sente submissa e, ao mesmo tempo, ela precisa ficar ligada. O que está acontecendo pelas minhas costas? O que estão fazendo por trás das minhas costas? Então, essa pessoa pode sentir dor na cabeça. E é isso. Nas laterais também tem um contexto de duvidar dela mesma, da capacidade dela. Eu preciso estar atenta ao que está acontecendo, atenta no sentido auditivo, porque essa parte aqui lateral já tem mais a ver com essa parte auditiva. Enfim, então se a cabeça está toda envolvida com a enxaqueca, a pessoa está com todas essas questões vindo à tona, né? A parte dela com Deus, com o religioso, a parte da desconfiança, a parte da submissão e duvidando da sua intelectualidade, enfim. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu fiz até tomografia e nunca deu nada.
E teve tudo isso aí envolvido, né? Tá tudo na panela de pressão. Eu desmaiei, eu tive um princípio de ataque epilético, Márcia. Aí entra o transtorno de conversão, que é o que eu falei lá no início. Posso traduzir o que aconteceu? Ninguém aqui vai gostar. É como se você tivesse pedindo para sumir. Eu não aguento mais isso aqui. Se eu pudesse, eu sumia disso aqui. Se eu pudesse, ou a pessoa pede para morrer, ou a pessoa pede para sumir, porque está insustentável para ela. Aí o que o cérebro faz? Apaga ela. Perfeito. Exato. A sensação era essa mesmo. É. Eu fiz, não deu nada. Pra você não tem nada. É o transtorno de conversão. A pessoa tem um sintoma neurológico, óbvio. A gente está vendo ali que a pessoa desmaiou, que a pessoa está se debatendo, mas não é clínico, entende? Aí uma paciente que uma vez ela fez assim, se eu pudesse eu morria. Eu fiz, não fale isso, não fale isso. Cuidado com o que você fala. Tenha um cuidado com o que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz. Porque se estiver envolvido aí com muita emoção, com muito sentimento, com muita dor emocional, o corpo da gente vai bater continência e vai responder. Vai atender a gente. Então tenham muito cuidado. Olha, Marcinha, aqui tá chovendo elogios. Eu gostaria muito de falar alguns para você, porque você não tá ligada aqui, só eu e Tati. Eu não consigo, gente. Me perdoem, mas além da pessoa ser míope, eu tenho que ficar puxando. Gente, só para contar para vocês, a gente se encontrou com Marcinha hoje. Para reconhecer a gente, ela teve que apertar o olho. Eu esqueci o óculos em casa. Míope, ela me abraçou procurando saber quem era. Pois é. Ela me abraçou procurando saber quem era. Quem é você? Mas eu vou ler aqui para você, viu, Marcinha? Que Licitra falou, grande Marcinha, quanta sabedoria. Eu amo esse troço. Obrigada, meu amor. Nanda Lindão. Marcinha, guru da psicossomática. Gente, em breve vocês, com fé em Deus. Fantástico. O pessoal pedindo para ficar gravada a live. Dai botou, estou aprendendo muito. Ruth de novo. Excelente mesmo. Marcela, estou amando. Gente, Cela, obrigada. Incrível essa live. Então, assim, tá chovendo elogios, né? Obrigada, gente. Muito obrigada. Aqui, ó, o Elma, meu amor. Ela botou assim, Márcia, falamos mal de você hoje. Menina, a gente falando de você hoje. Foi mesmo. E bem, viu? Óbvio. A orelha queimou, ela apareceu. A orelha direita queimou. Exatamente. Saudades também, viu, El? Saudade muito mesmo. Gente, muito obrigada, viu? É muito bacana. Eu fico muito lisonjeada. Eu fico tímida. Eu acho que meu rosto está bem vermelho, né? Mas é bom. É muito bom a gente ser reconhecido, né? Pelo trabalho que faz. Não é um trabalho incrível. E eu amo o que eu faço. Exatamente. Estou entrando de férias hoje, mas vou ficar estudando, né? Porque eu não paro. Não vou mentir. Mas dê um descanso também, viu? Não estude no tempo que você estuda, não. Vá devagar. E terminar de montar nosso projeto. Viu? Vamos sim. Gente, nós já chegamos às 9h31. 9h30, Peraí, Lu, deixa só ela falar mais uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que... Não, mas eu não ia encerrar, não. Pega muita gente. A última. Eu pensei que você ia dizer que ia encerrar. Não. Para dizer o horário, cada live de Thiago, né? Que a gente vai migrar. E todos aqui também, a gente convida. Eu não vou poder, porque eu vou ter que acordar 4 horas da manhã para levar meu cunhado no aeroporto. Aí eu não vou poder ficar, que a gente vai dormir cedo. Então o Thiago não vai precisar dar conta de 3, só vai ter que dar conta de 2. Pronto, mas eu já deixei lá minha pergunta para ele, que eu não sou besta. Mas 2 que valem por 10. Diga, Tati. Opa! Diga o que você ia falar, meu amor. Na verdade, estava para você, mas vamos lá.
Tremor, ansiedade, medo de encontrar a pessoa e não ter reação. E aí, mais uma vez, uma coisa que várias pessoas falaram, né? A questão da autoestima baixa. Essa questão do tremor e da ansiedade é a pessoa já ficar em hipervigilância. Hipervigilância de eu não posso vacilar, eu não posso errar, o que é que eu vou ouvir dessa vez? Então a pessoa já vai ali, porque esse tremor não é um tremor de, ai, eu vou ver, né? É um tremor de... Apaixonada. Não é um tremor apaixonado, né? Estou feliz da vida porque vou te ver. E é um medo de encontrar a pessoa e não ter a reação. Ou seja, quando ela fala, ou ela ou ele, né? Se fala assim, medo de encontrar a pessoa e não ter reação, é porque de alguma forma ela já foi criticada pela falta de ação, né? Então, se isso aconteceu, ela já fica naquela ansiedade, né? Ela já vai ficar ali em alerta. Como é que eu vou reagir? Ou seja, ela não vai conseguir ser ela. Não está conseguindo ser ela nessa relação, né? E aí, com isso, a autoestima baixa, obviamente, né? Porque quem é que está sendo ela mesma com a autoestima em baixa? Não consegue. A autoestima baixa é quando a gente não consegue ser nós mesmos. Se eu não estou conseguindo ser eu, a minha autoestima vai baixar. Porque eu estou indo de contra a minha persona. O que eu sou, o que eu represento, né? E aí você, ao invés de você, eu sempre fui essa pessoa aqui e nunca tive problema nenhum de ser essa pessoa. E de repente vem alguém e começa a criticar a minha pessoa. Opa, peraí, mas e eu quero agradar porque eu gosto. Aí o que vai acontecer? Eu vou começar a sair da minha pessoa, da minha persona, para ser uma outra. Aí qual é a autoestima que vai ficar alta numa situação dessa? A pessoa realmente vai baixar. Provavelmente essa pessoa teve dores de estômago, teve refluxo, provavelmente teve dores nas pernas, nos pés, alguma região aí da cintura para baixo deve ter sido sofrido algum choque biológico, algum conflito biológico. Porque é como se a pessoa, eu preciso ter reação, e nisso ela paralisa. Ou vai paralisar membros superiores ou inferiores, porque ela está precisando de ação e ela não está tendo. Entende? Sim. Se a pessoa tivesse aqui ao vivo e a cores, ela poderia dizer, né? Mas, enfim, talvez se você estiver assistindo e puder responder lá no meu direct depois se fez sentido, eu acredito que possa ser isso. Aí tem aqui também, né? Não fui eu, mas eu senti tudo isso. Gente, eu acho que a caixinha de pergunta, alguém respondeu tudo para mim. Ah, então foi você, né? Não foi, mas é tudo... eu tô abusando. Tem uma aqui também muito bacana aqui, gente, que eu quero falar sobre essa também. É uma que fala que você deve ser frígida. Ela ouviu isso. É muito comum a mulher entrar na menopausa precocemente por causa dessas coisas aqui, Porque o homem começa a fazer comparação a ela com aquelas mulheres quentes que eles pegam na rua, né? Ou com alguém, sei lá. Então começa a diminuir, a vir com falas pejorativas, entende? Aí o que vai acontecer com os hormônios sexuais dessa pessoa? Vai baixar. Eu já vi casos de tanto mulheres quanto homens, tá? Eu já vi homens, já tratei também de homens com testosterona baixíssima. Porque a mulher abusiva. A mulher tentando colocar ele num lugar que ele não queria estar. Tentando colocar ele no lugar de beta. Só que ele alfa. Entende? E ela alfazona também. Então, o que vai acontecer com esse homem? Baixa autoestima, vai baixar hormônio para poder se adequar ao ambiente, ao que ela quer. E vice-versa, né? Se fosse do homem para a mulher. Mulher, às vezes ela é alfa, às vezes ela está ali com a testosterona, a progesterona dela em alta, e quando ela recebe uma coisa dessa aqui, baixa completamente. Sim. Aquela mulher que sabe que o homem traiu ela com uma mulher mais jovem, ou então com uma mulher que, sei lá, de programa. Nossa, isso para a mulher é terrível. Ela se sente ali... ela vai fazer uma comparação esdrúxula e com aquilo ali ela vai se sentir humilhada.
Isso ferra com a cabeça da mulher. Marcinha, perfeito. E lendo aqui, Marcinha e Tati, as frases que mandaram, eu senti muito assim, sabe, em ler cada frase, imaginando como essas pessoas se sentiram, né? Algumas aqui, só para vocês terem ideia, né? Além das que as meninas já trouxeram, eu não prestava, ouvia que não prestava para nada, que só fazia merda. Outro, você acha que algum homem vai lhe querer? Agradeça que eu lhe tolero. Tem essa que Tati trouxe, né? Eu prefiro me masturbar que fazer sexo com você. Aí vem aqui mais. Você adora chamar atenção, você fala demais, você dá mole para todo mundo. Gente, é realmente assim, triste. E tem uma que... Sim, diga, Tati. E tem uma que casa muito com o que o Márcio estava falando, né? Você é burro. Só abre a boca para falar merda. Tô cansada de homens fracos na minha vida. Ai. Esse aí certamente teve uma baixa de testosterona, aí a libido fica baixo. Aí, como é que a pessoa vai sentir prazer, vai conseguir ter a libido ouvindo um negócio desse? Difícil até ter ereção, né, Marcinha? Não tem. A mesma coisa mulher. Como? A mesma coisa. Vou abrir um adendo aqui, porque é interessante isso também. Eu não me lembro o que eu estava ouvindo, mas veja, em relação a essa coisa do sexo, às vezes o homem acha que é porque a mulher lubrificou, ela está gostando. E a lubrificação nada tem a ver, nesse momento, com o prazer diante ali da relação. O nosso organismo é muito sábio. Muito sábio. As glândulas de Bartolin, que produz essa lubrificação, ela libera essa lubrificação porque para que a mulher não sinta dor. Dor, perfeito. E não é o prazer. Isso foi comprovado até também por neurocientistas, tá? Foi uma aula que eu tive na pós e falava justamente sobre isso. Então, erroneamente, pensa-se que, molhou, estava molhadinha, gostou. Pelo amor de Deus, não gostou zorra nenhuma. Aquilo ali é um mecanismo de defesa do organismo da mulher para poder não dilacerar, não machucar, não doer. Tá? Então, esqueça essa ideia de que, gostou. Não, é muito diferente. Ai, é verdade. Pesada, viu? O pessoal botou aqui, o Elma, bicho, essa é pesada. Daí cruel, enfim, realmente é bem complicado, né? Se pra gente, tem essa aqui também, ó. É difícil, a minha escuta isso, né? Humilhante demais. E às vezes a agressão verbal machuca muito mais, demora muito mais de sair do que a física. É verdade. Porque fica, martela ali, ó. A pessoa fica, né? Ó, tem um aqui assim, a minha mãe desenvolveu vitiligo depois que separou do meu pai. O vitiligo, ele tem muito a ver com separação indesejada. Mesmo a mulher sabendo que era o melhor para ela se separar, porque não prestava mais, porque não dava mais, mas, de certa forma, há alguma coisa ali que, poxa, é tipo, eu gostaria que ele fosse diferente, eu não gostaria de me separar, enfim, é um contato, é uma separação indesejada. E no lugar que aparece o vitiligo, é o lugar onde a pessoa foi tocada pela última vez. Vou lembrar aqui também de um outro episódio. Um rapaz, ele apareceu, eu o conheci em um estabelecimento, e aí vi o vitiligo na mão dele, né? E aí a pessoa aqui, curiosa, ficou olhando, e fez, eu posso fazer uma pergunta? Aí ele olhou para mim, ele estava me ajudando, né, no atendimento. Aí ele olhou para mim e disse, pode. Aí eu fiz, quando foi que apareceu o vitiligo em você? Aí ele fez, eu tinha 5 anos de idade. Aí eu peguei e fiz assim, quem foi que você se separou e foi uma separação que você não gostou? Aí ele me olhou assim, regalou o olho, ele fez, meu avô morreu. Eu tinha 5 anos de idade. Aí eu fiz, e onde foi que ele lhe tocou pela última vez? O olho quase sai da órbita ocular, né? Aí ele, na minha mão. Aí ele, você trabalha com o quê? Eu só não tinha um cartão de visita, né? Aí a gente ficou conversando e tal, ele fez, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode.
que significa essa sua tatuagem? Aí a gente pegou de risada. Enfim, acabou sendo meu paciente. Não curou, óbvio, mas também estabilizou. Depois que ele entendeu e tal, a gente estagnou. Porque já tinha começado da mão e já estava em outras áreas do corpo. Então, a gente não cura, não vai voltar mais a melatonina ali, não vai... Melatonina? Não, melatonina é o sono. A melanina não vai mais voltar à cor normal. Até para mim fugiu, viu? Mas eu bugando, a cabeça já tá bugando, viu? A cabeça já tá bugando. A melanina. Ainda bem que eu lembrei que a melatonina é do sono. É o hormônio. Botou aqui, ó, o que você falou, ela botou assim, minha sobrinha desenvolveu após a morte da mãe. E aí você trouxe essa e desenvolveu na mão. Desejada, né? E ela botou, desenvolveu na mão. Olha que isso. É onde a pessoa foi tocada pela última vez pela pessoa que se separou. Massa. Aí, Trícia colocou aqui. São reconhecimentos muito além dos elogios para você, viu, Márcia? Ela é uma linda. E Dilma colocou, Márcia é referência de competência e comprometimento. Vou fazer agora igual aquele macaquinho. Vergonha. Obrigada, Dilma. Vindo de você é uma lisonja. Obrigada. Gente, contar para vocês, nos meus atendimentos, que acontece isso, né? Que eu tenho dúvida, eu vou lá, Marcinha, tal e tal sintoma, a partir disso. Aí Marcinha vem, minha enciclopédia, viu, gente? E é um prazer, viu? Amizade, a gente, né, Marcinha, às vezes até exagera, né? Não tem exagero nenhum. Não tem exagero nenhum. Sabe por quê? Eu me coloco muito no lugar de vocês. Eu tinha muita... como eu queria ter uma Márcia para eu ficar perguntando. E eu tive que me virar nos 30 para poder aprender tudo isso. Parabéns. Foi muito estudo, muito sobe e desce. Então, eu não tenho problema nenhum de vocês me perguntarem. Eu respondo com o maior prazer. Às vezes eu demoro no direct porque trabalho mesmo, né? Os atendimentos. Mas eu não tenho isso comigo, não. Tá, eu estou falando de coração. Aproveite, viu? E tem muita gente aqui que é TTS, ela abriu, viu, gente? Tá liberada. Pode sim, porque como eu falei, eu me coloco no lugar da pessoa. Porque não é fácil de você achar algo assim, entendeu? Alguém que possa, poxa, não é isso aqui que lhe dá uma luz. Pô, eu me coloco no lugar dos alunos que estão aí se formando, de vocês. Sempre as nossas conversas. Inclusive, eu já tive um problema que eu fui Marcinha, ela foi batata. Foi isso. Eita, meu Deus. Um tapa na cara. Pá, foi isso mesmo. Então, muito obrigada. Mas tem uma pessoa aqui perguntando se você atende criança. Atendo. Josi, está perguntando se você atende criança. Atendo. Óbvio. Então, Josi, já fala no também, pode trazer a criança, Gente, até animais a gente consegue fazer psicossomática, sabia? Até com animais. Tem técnica também para aplicar para eles. Bom saber, viu, Marcinha? Gente, nós já estamos aí às 9h46. Precisamos liberar o pessoal para beber uma água e no banheiro para entrar no Proibidão. No Proibidão. Vão lá, viu? Antes, eu quero deixar aqui meu muito obrigada à minha companheira Tati, né, que junto comigo idealizou esse projeto do Conversa Terapêutica, mais uma vez. E a minha grande amicíssima Marcinha, a quem eu amo muito, a quem eu respeito e admiro, tenho muito orgulho de verdade, ela sabe disso. Não estou falando só aqui na live, mas eu falo isso para ela. Eu sei. Obrigada, eu vejo Marcinha, você. por abrilhantar aqui a live. Só elogios, né? E obrigada, e que tenhamos outras oportunidades, além do nosso workshop, tá, gente? Para quem não estava... Tati já falou que nós vamos lançar um workshop aí junto com Marcinha, muito em breve. Falaremos melhor. Então, agora eu deixo Tati fazer os agradecimentos dela. E obrigada a todos. Eu só agradeço. Que estão aqui. Muito obrigada. Vocês são os principais, inclusive. Obrigada. Desculpa, Tati. Não, eu só agradeço a presença de todos. Já falei para a Márcia e repito, quando eu comecei a conhecer o TTS lá em 2019. 19. Né, eu sempre olhei para a Márcia como uma referência para mim, pela postura nos eventos,
né, pelo conhecimento que ela já vinha transmitindo. Então, foi tem algumas pessoas pontuais que foram referência para mim, já quando eu comecei a pensar em ser terapeuta, e ela foi uma dessas, eu já falei isso para ela. Então, para mim é um prazer, uma honra estar aqui fazendo uma live com Márcia. Oh, Deus, Ó, linda. Zerei o jogo. Tem coisas que acontecem assim, que você faz assim, agora eu zerei o jogo. Uma das coisas é a live com Márcia. Que venham mais. Eu fui conhecendo... Virão. Lu, eu fui conhecendo minha amiga do coração, meu amorzinho. Dá vontade de guardar na caixinha. Gente. É... Daqui a pouco E agradecer a vocês. Chora nada, Carol de pau. Agradecer a vocês, agradecer a participação. Iremos fazer mais lives, iremos fazer a próxima live. A convidada já está aqui, eu vou dizer logo para ela não fugir, que é Marcela. Eita! Olha! Não se esconda não, viu, Marcela? Dê logo o seu oi aí. Marcela. Se prepare. E só vem. Então, a nossa próxima live vai ser com Marcela. E obrigada a todos por estar com a gente até agora. E partiu Proibidão. Partiu. Meninas, obrigada, viu? Obrigada também pelo convite. E tô aqui sempre que vocês precisarem, tá? E para o pessoal também da live, que quiser falar comigo, quiser tirar dúvidas, me chama lá no direct. E é isso aí, obrigada. Bora tirar aqui uma foto, né, da gente? É isso que eu ia pedir, pra gente tirar uma foto. Bora. Quem pode tirar esse print aí, gente? Você tira, Tati? Que eu tô tentando aqui, mas não tá indo. Logo eu. Ah, você não tá. Vou tirar, vá. Peraí. Acho que foi. Espero que tenha aí. Vamos tirar outro. Vamos tirar outro para garantir. Para Marcinha, eu vou mandar para você, Marcinha, você responde para ela, tá bom? Viu? Obrigada a todos. Amores, beijos, viu? Beijo, beijo. Beijo, gente. Boa noite. Sextou. Tchau, tchau. No Proibidão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.